Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e é muito mais do que infinito o suporte para Lore de Albaz. E muito bem meus amigos, estou aqui para poder falar sobre mais uma carta que foi anunciada aí, é uma refusão pro deck de Albaz e a Lore do Albaz está sendo construída ainda, então é natural que a gente veja mais cartas sendo lançadas. Inclusive eu vou fazer um vídeo em breve falando um pouquinho sobre a Lore do Albaz, que eu achei fantástica, achei muito boa, mas o assunto de hoje não é esse, o assunto é falar dessa nova carta que é uma fusão, e é uma fusão relativamente interessante, já que lá no OCG a galera tá no pique, tá no hype de estar usando o deck de Despia com Brandet, Albaz e afins. Esse é de longe o deck mais popular, como você pode ver nesse reporte que eu fiz aqui, mais ou menos, falando sobre algumas coisinhas lá do OCG. Claro que se você quiser ver mais a fundo, você vai acompanhar o canal do Grill para poder ouvir falar sobre o OCG, mas hoje a gente vai poder comentar um pouquinho sobre esse novo suporte, que é mais uma fusão de dragão que usa o Fallen Albaz como material, mas ela tem uma propriedade interessante, que é como se fosse um Albaz, mas não é exatamente um Albaz, é como se fosse um Cyber Dragon, fazendo um Cyber Dragon Quimera, enfim, é uma putaria. Esse aqui é mais um vídeo que eu tô falando das cartas anunciadas, e eu não quero fazer tantos vídeos assim, mas à medida que for lançando alguma coisa que eu acho que tem potencial de ser comentário, eu vou trazer, e aí em breve eu volto a trazer vídeo falando mais de decks e do metagame em si. Mas hoje vamos acompanhar juntos essa nova fusão que vem pra Lore do Fallen Albaz. O assunto de hoje é esse, então vamos lá. Muito bem, então se eu podia ter meu básico aqui pra você, pra eu poder tirar essa webcam da frente e colocar a câmera ali atrás, beleza. Então, aqui na página da Carlão Store, como vocês podem ver, a gente tá vendo essa fusão aqui. É uma fusão bonita, uma fusão pomposa, e tem essa menininha pêndulo ali embaixo que eu não vou tirar ela. Tudo bem, então essa é mais uma carta de fusão do Fallen Albaz. As cartas do Fallen Albaz, pra quem não sabe até hoje, elas têm umas propriedades que basicamente elas usam o Fallen Albaz como material, e tem algumas cartas que interagem com cartas que usam o Fallen Albaz como material. Não precisa estar escrito no texto, não é o nome dele, tá escrito como material de fusão, ou então lixa o Albaz no efeito. Tem várias cartas que se interagem com isso, afinal de contas, a Lore do Albaz, assim como a Lore do Old Chalice, por exemplo, tem vários arquétipos que estão junto na mesma Lore. Então, pelo fato de ter vários arquétipos, eles interagem com o Albaz em algum nível. Então, por exemplo, a Eclésia do Sword Soul, você tributa ela para poder invocar um Sword Soul ou um Fallen Albaz no teu deck. E além disso, no turno que ela foi enviada pro cemitério, se uma fusão foi enviada pro cemitério durante a end phase daquele turno, você pode pegar a Eclésia pra mão. Ou seja, é uma parada que interage com o arquétipo dele, que é o Sword Soul, mas interage com o Albaz também. Era mais ou menos a dinâmica dos World Legacy, que tinha toda a interação de World Legacy, mas tinha World Legacy pra Orcust, pra Mech Knight, pra Crowley, pra um monte de deck diferente. Aqui é parecido, o Albaz ele interage com essa porra toda. E por isso, os materiais de fusões eles variam um pouco, sendo sempre o Fallen Albaz como um dos materiais específicos, e eles têm propriedade, alguns deles, né, no cemitério, de que durante a end phase ele vai poder fazer algum efeito. Por exemplo, o Ash Dragon lá do deck de Dogma, ele vai pegar um Dogmática e ativar pra tua mão e invocar pro campo. A fusão do Tri-Brigade tem o efeito exatamente igual, só que com cartas de Tri-Brigade. Você tem a outra fusão, o Albion, aqui no fim do turno ele seta uma Spell Trap Brandet diretamente no teu deck. Então tem esse tipo de propriedades as fusões do Albaz, beleza? Beleza. Então o Albaz, pra quem não lembra também, ele tem o efeito que se ele é normal ou special, ele pode dar o efeito, descartar uma carta e fazer uma fusão, usando o Albaz e um monstro do oponente como material. Então é como se fosse um Super Poli com perna, só que essa propriedade não é usada. Definitivamente não é usada. Com a Branded Fusion, o Albaz ficou popular e splashável nos decks do OCG por enquanto, já que não temos isso por aqui no TCG ainda. Então isso faz com que o Albaz seja muito presente, mas esse efeito de entrar por special não é aproveitado, porque ele é só um Garnet pra você usar a Branded Fusion, que é uma puta Power Spell. E aqui tem mais uma fusão pra poder interagir com esse bolo todo, e com certeza no OCG ele vai ser utilizado. Claro que no mundo onde o Albaz é muito popular, essa carta ganha muito valor. Por quê? Isso aqui é uma fusão de Albaz, como você pode ver, o nome dele é Alba Renatus The Abyssal Dragon, tá? Não sei em que ponto da história esse cara, o Albaz, ele vira isso aqui em que ponto da história, afinal de contas não temos a lore inteira, mas o material dele é Fallen of Albaz e também um dragão, um ou mais dragões. E o efeito dele é o seguinte: primeiro, condição de summon, não pode ser usado como material de fusão, então você não consegue fazer o Lubellion usando ele como material pra fazer outra coisa, nem o Albion usando ele, banindo ele pra poder fazer alguma coisa. Ele não pode ser usado como material de fusão. Deve ser Fusion invocado, ou Special por mandar os cards de qualquer lado do campo, qualquer Monster Zone pro cemitério. E aí você consegue invocar esse cara.
Isso é interessante. Sem ler o efeito dele, ignorando o efeito dele, pode ser interessante porque, assim, tudo bem que ele é feito com Fallen Albaz, tem que ter o Albaz, e o Albaz é chato de colocar na mesa. Por outro lado, se de repente o teu deck é algum deck que usa e é focado nas cartas Branded, deve ter alguma forma de você conseguir ter aquelas traps que invocam, se não me engano, o Dogmática tem uma trap que invoca, né, um bicho no turno do cara. Você consegue invocar um Albaz, por exemplo, o Albaz pode entrar. Ele ou então alguma carta que revive o Albaz, algo nesse sentido. Ou você dá normal summon com o Albaz, tem aquela spell Branded in Red, que ela escolhe um Albaz ou um monstro ou um Despia, sei lá, uma porra dessa, pega pra mão e você pode fazer a fusão. Mas você não precisa. Então, você pega o Albaz pra mão e dá normal summon dele, que ele pode dar efeito, descartar uma carta e tentar fazer Super Poly, ou você deixa ele parado sem ativar os efeitos. Isso põe uma pressão gigantesca, porque se for um jogo onde você tá jogando contra um deck que usa carta de Albaz também, e as fusões de Albaz são dragão, você pode simplesmente fazer um Contact Fusion usando o monstro do lado do campo dele. Quantos dragões ele tiver na mesa, você vai poder usar, junto com o teu Albaz, é claro. Mas claro que isso é um pouco estranho. É um pouco estranho porque colocar o Albaz na mesa não é a propriedade desses decks. Então, por um lado é decente, por outro lado é estranho, né? Porque, enfim. E você pode continuar fazendo ele com Branded Fusion, já que você pode milar um monte de dragão. Então, isso é uma propriedade que pode ser interessante também. Se você for fazer ele usando a Branded Fusion, você pode milar um monte de dragão pro cemitério. Porque você pode usar um ou mais dragões. Então, você pode usar vários dragões. Se eu não me engano, a Branded Fusion pode usar... Ah, não, mas Branded Fusion é usando só 2 monstros como material, né? Mas você pode usar um dragão genérico. Qual dragão genérico que você pode mandar o deck que dá efeito? Aí tem que parar pra pensar, mas devem ter alguns aí, né? Alguns materiais, alguns dragões que você manda do deck só pra poder trigar algum efeito, tá ligado? Sei lá. Enfim, o efeito dele é, esse card pode fazer o ataque pelo número de monstros em cada Battle Phase, né? Pelo número de materiais que você usou. Então ele pode fazer ataque a monstros na Battle Phase pelo número de materiais que você usou. Então, no mínimo, você vai usar 2, que é o Albaz e o dragão. Ou se você usou mais dragões do oponente pra poder fazer essa fusão, ele pode bater a quantidade de vezes de material. Então, no mínimo, ele vai bater 2. Se você usar mais, vai bater 3, 4 e assim por diante. Ele tem 2.500 de ataque. E não é bom. Esse efeito em si não é bom. A forma que você faz ele tem potencial, mas como a marra é o Fallen Albaz, fica estranho. Se o material de fusão dele fosse um monstro, uma fusão que lixa Albaz com o material, mais um ou mais dragões, mano, isso aqui ia deixar a Mirrormatch maluca demais. Porque aí fazendo uma fusão, você simplesmente usa a tua fusão que usa o com Branded Fusion, você usa a tua fusão que usa o Albaz com material e limpa a mesa do cara. Tira a Mirrorjade e o caralho. Ice Jade, Mirrorjade, não sei o nome daquele bicho. Enfim, daí o segundo efeito dele, esse efeito é bem bom também. De uma vez por turno, durante a End Phase, se esse card for enviado pro cemitério nesse turno, se ele for mandado nesse turno pro cemitério, você pode adicionar uma Polymerization Normal Spell ou Fusion Normal Spell do teu deck pra tua mão. Esse efeito é bom, cara. Esse efeito é bom. Porque você pode mandar ele do cemitério com o Mirrorjade, se for um deck de Branded. Você pode mandar com a engine de Dogma ou de whatever. Muitas formas que você pode mandar ele do teu Age pro cemitério. Simplesmente pode ter mandado ele pro cemitério. Ou você pode ter feito ele pode ter ido pro cemitério e lá você usou o efeito dele, por exemplo. Várias formas. E aí você pode adicionar uma Polymerization Normal Spell. Então, ou Fusion Normal Spell do deck pra tua mão. Tá? Não pode ser Super Poly, não pode buscar Super Poly, apesar do Super Poly ser Polymerization Spell. Diferente da Quimera, Predaplant Quimera, que busca uma Polymerization Spell Card, ele diz pra buscar uma Normal Card. Então você vai buscar qualquer Spell Ultra Polymerization, sei lá, porque ela é normal. Ou então qualquer Fusion Spell. Então, Follow Up. Basicamente, Instant Fusion, Branded Fusion, Fusion Destiny, que nossa já não pode porque tá banido, e esse tipo de coisa. Então, ele busca um follow-up muito forte. Então, assim, a carta é interessante. Isso que me parece não aumentar o patamar, porque o Fallen Albaz é difícil de colocar na mesa, mas pode ter algo aqui que a gente não tá vendo. Então, é mais uma fusão aí pro Fallen Albaz pra gente poder ficar ligado, e em breve isso vai ser real aqui no TCG também. Vamos ver qual vai ser a aplicação desse monstro em futuros RPs que a gente vai ver por aí, do Lithium postando, sei lá, algum deck, algum Dual Evolution postando, e também dos impactos dos repostos do OCG depois que essa carta for lançada. Então é isso, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Comentem e diz o que você achou. Se tem algo que eu não vi ainda sobre essa carta, deixa nos comentários aí. É isso aí, valeu, falou e até mais thumbnail e música alta no final.